Olá, bem-vindo a mais um Café com Maná. Estamos aqui agora falando do quinto dia da criação, do quinto período de tempo da criação, como já estudamos mais para trás, né? Podem ter sido 24 horas, podem ter sido milhões ou bilhões de anos, mas a palavra de Deus, eu queria que você acompanhasse comigo em Gênesis capítulo 1, verso 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Veja, Deus cria aqui do nada, né? O verbo bará, no verso 21, criou, pois, Deus os grandes animais e assim por diante. É o verbo bará, que é o criar a partir do nada. Então não existia simplesmente, e Deus do nada, ele cria os grandes animais marinhos, cria toda a vida marinha, os peixes, e cria também as aves, né? Os animais que voam sob o firmamento dos céus. E essa criação de Deus, ela é toda feita em cima de uma mesma de espécies, né? Cada um foi criado segundo a sua espécie. E a partir dessa criação original veio uma ordem de Deus, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves, né? Houve tarde de manhã o quinto dia. Então veja, essa bênção, né, de procriação, de fecundar, de se multiplicar, é uma bênção de Deus, foi trazida sobre esses primeiros animais, o início da criação animal na terra, o início da vida animal na terra, a vida marinha, a vida das aves, dos animais que rastejam. Veja que coisa interessante e forte. Nesse momento, a terra já estava possível de ser habitada. Naquele tempo inicial, ela era inabitável. Agora, com a fotossíntese, com o sol, a lua, a visibilidade plena das estrelas, né? O planeta mais estabilizado, aí Deus começa a gerar vida na Terra, né? Cria do nada estes animais, todos segundo a sua espécie. Algo interessante que eu vou comentar aqui: os grandes animais marinhos e os que rastejam, né? Eles foram criados num só período, juntamente com as aves, né? Juntamente com os peixes. Então, às vezes, existe no meio científico algumas linhas entendendo que dinossauros, por exemplo, não teriam habitado junto com tubarões, com os peixes de hoje, com os animais de hoje. Mas existem fósseis coletivos, muitos encontrados nessas últimas décadas, que vieram a se verificar no mesmo fóssil, não um fóssil coletivo, são vários animais numa mesma plataforma fossilizada, em que encontram-se aí os dinossauros, juntamente com tubarões, com peixes, com jacarés, com animais que são iguaizinhos aos dias de hoje. Então eles conviveram sim, eles coabitaram sim no mesmo período, né? Conforme a Bíblia nos informa. Essa vida animal começou a partir desse tempo e os dinossauros estavam aí juntos com esses, né? Uma outra coisa assim, a gente tomar um certo cuidado, né? Esse quinto dia ou quinto período pode ter sido de 24 horas, como já falamos, mas mais provavelmente foi um período de tempo que pode ter sido extremamente longo ou bastante curto. Depende da qualidade, da eficácia real dos sistemas de datação de fósseis que existem hoje, né, no nosso conhecimento científico. Fala-se aí de células procarióticas com 3 bilhões de anos, de algas com 2 bilhões de anos, de alguns tipos de peixes gelatinosos com 700 milhões de anos, né? Mas veja, isso ainda não é claramente comprovado. Há muitas dúvidas, questionamentos, inclusive sistemas de datação que não batem entre si, eles pegam o mesmo fóssil e há milhões e milhões de anos de divergência entre eles, né? Chega a ter itens de falar de mais de 1 bilhão de anos e outro sistema apresentar 10 mil anos. Então, isso é algo ainda a ser desenvolvido e concluído pela ciência. A palavra de Deus nos ensina algo que está no nosso coração, dos homens que creem em Jesus e na palavra de Deus,
Leia aqui comigo em 2 Timóteo 6:20. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado ciência. Professando, alguns desviaram-se da fé. Então veja, existe uma falsa ciência. Uma ciência concluiu coisas erradas e acaba, vamos dizer, nos dirigindo num caminho de entendimento, de interpretação errado, né? Mas nós nos apegamos à palavra de Deus. A palavra antecipa muitas coisas que a ciência só vem entender depois. Mas nós cremos pela fé que os céus e a terra e todas as coisas foram criadas através da palavra de Deus. Pela sua palavra, Deus criou todas essas coisas, né? Agora vamos então entrar no 6º dia da criação. Leia então comigo aqui, Gênesis capítulo 1, a partir do verso 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o 6º dia. Ao contrário da criação dos peixes, dos animais marinhos, das aves, a criação destes animais aqui chamados de animais domésticos, répteis e selváticos, e também a criação do homem e da mulher, ela veio a partir da terra, né? No 5º dia nós vimos: criou Deus, né? Do Bará, gerou do nada. Agora aqui está dizendo: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. A gente sabe que a história da criação de Adão, né, foi a partir da terra. Ele pegou da terra e fez o homem Adão, e depois lhe deu o sopro de vida. Então veja, é uma geração, uma criação distinta, né? Uma criação que é feita a partir da terra. Por isso que o homem é terreno, o homem é da terra, né? Ele veio do pó da terra. Veio do pó e ao pó retornará, né? Porque ele é exatamente um homem produzido, gerado a partir da terra. Então esse é um dos pontos interessantes aqui desse texto. Outra coisa interessante nós podemos ver no final deste texto que nós lemos aqui, sobre o 6º dia, o 6º período da criação, nos versos finais do 29 ao 31, ele diz aqui que para os homens, né, assim como para os animais, para as aves do céu, todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento, né? Aqui nós podemos ver o que falamos já em outro café com maná, que a terra era extremamente frutífera e ela era mais do que suficiente para toda a criação. Todos os animais eram originariamente herbívoros, né? Alguns podem se surpreender, se chocar, mas esta é a informação bíblica, clara, cristalina, objetiva, direta, né? Comer carne, os carnívoros, tanto humanos quanto os animais, só vieram a surgir após o dilúvio, né? Onde houve efetivamente a liberação de Deus para que a carne viesse a servir de alimento para o homem, porque a terra havia sido amaldiçoada, havia sido destruída, então se perdeu a grande produtividade, né, deste planeta. Alguma outra informação importante é sobre essa questão da espécie, né? Você vê que a Bíblia é detalhista ao dizer que Deus criou
isso, criou aquilo, criou animais, criou os peixes, criou as aves, criou tudo segundo a sua espécie. E disse, sede fecundos. Mais para frente, Deus, ele coíbe, ele proíbe, ele fala contra, né, a mistura de espécies. Ele fala, vocês não podem ter cruzamento de espécies. Né? Então, a palavra original deste termo aqui, que é o miin, M-I-Y-N, né? Que é traduzido aqui na Bíblia, né, na nossa versão em português, por espécie, ele quer dizer o seguinte, quer dizer, nós podemos entender deste texto bíblico o seguinte, que a variação dentro de uma mesma espécie, a evolução dentro de uma mesma espécie é algo natural e previsto. Né? Então, por exemplo, Deus pode ter criado originariamente um único casal básico de cachorros, né? E este foi gerando uma diversidade, que ele tinha uma diversidade genética potencial dentro dele, esse primeiro casal, esse primeiro par de cães, né? Ele gerou, por exemplo, os cães, os lobos, as raposas, os coiotes, os chacais, as hienas, são todos raças de uma mesma espécie. Eles não são de espécies diferentes. A palavra de Deus, ela contraria uma certa parte ou aspecto da teoria da evolução, porque ela não entende que há uma evolução de uma espécie para uma outra espécie futura. O homem não veio de uma espécie básica que veio a se tornar o homem. A Bíblia diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, né? Então, o homem foi criado da espécie de Deus, a partir da terra. Mas ele é da espécie de Deus e não de um outro animal que tenha também dado origem ao macaco. Quer dizer, então, a teoria da evolução, quando entende que o homem é exposto a uma situação, ou qualquer animal, e aí ele acaba variando para um tipo em que uma parte dele não consegue sobreviver àquelas condições, ou outra parte consegue se desenvolver melhor naquelas condições, e aquela espécie ela tem alguma variação, alguma modificação, mas não a geração de uma nova espécie. Então isso é um tema muito polêmico, né, entre a ciência e a fé, mas a palavra de Deus ela é bastante clara sobre isso, né? Interessante ver que Adão e Eva, né, o primeiro casal criado por Deus a partir da terra, né, feito por Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse casal ele deveria ter a reserva genética dentro dele para gerar todas as raças, raça negra, os orientais, né, o índio, o branco, né, as diferenças e as diferentes variações dentro dela. Havia um potencial genético. Tem um estudo muito interessante do Dr. Thomas Fitzpatrick, um estudo já antigo, em que ele avalia que para que houvesse um casal original que tivesse formado a partir dele todas essas outras raças, esse casal teria que ser um casal tipo com a cor avermelhada, né? Um bronze avermelhado, que é típico até da coloração indígena, com cabelo um pouco diferente, né, mas que deveria ser algo assim. Curioso ver que na palavra Adão, que veio do pó da terra, né, que é avermelhado, Adão ele quer dizer vermelho. Né? Então o primeiro ser criado foi vermelho. A ciência hoje entende que um primeiro casal ele teria que ter essa tonalidade, né, bronze avermelhada, para poder gerar todas essas variações genéticas da raça humana, né? Todos de uma mesma raça, de diferentes raças de uma mesma espécie, né? A palavra de Deus é muito preciosa. Nós vamos continuar falando outro dia ainda sobre este sexto dia, mais especificamente se aprofundando, né, na criação do homem e da mulher. Deus te abençoe, siga até o final esse trabalho, é muito interessante, é derivado de muito estudo, muito aprofundamento na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus poderosa e imutável. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Deus te abençoe. Não desliga não. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui para ajudar o canal, dá uma força aí pra gente. E lembra, compartilha, manda, envia para os seus amigos, tem um monte de gente precisando ouvir essa mensagem. Ficaram dúvidas aí, tem alguma discordância, bota tuas perguntas aí embaixo, eu vou responder para você. São mais de 250 igrejas de Nova Vida aí espalhadas pelo Brasil, mas aqui do lado você pode ver 3 endereços, Alphaville, Congonhas e Sorocaba, que você pode conhecer e nos visitar. Deus te abençoe.